decepções. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos, graças a Deus, mais uma vez aqui de volta, para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E hoje estarei fazendo o 12º capítulo, a respeito deste tema. Para começar hoje, irei falar sobre a defesa de Estevão. Essa passagem, irmãos, se encontra em Atos capítulo 7. Lá, Estevão faz a defesa, perante o Sinédrio. Para quem não sabe ainda o que é o Sinédrio é uma espécie de uma suprema corte, dos judeus na época, que julgava as transgressões das leis de Moisés. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que armaram contra Estevão, os escribas da época, os doutores da lei, para matarem Estevão, Arrumaram falsas testemunhas e com isso acusaram Estevão de blasfêmia. E nessa passagem que se encontra em Atos capítulo 7, ele faz toda uma defesa, de onde ele começa a narrar a história desde Abraão, o patriarca, o pai dos judeus, até a morte de Cristo. Eu quero que os irmãos leiam comigo, porque através dessa passagem os irmãos vão ter uma ideia de tudo o que aconteceu desde Abraão até a vinda de Cristo. Abram suas Bíblias, leiam comigo. Aqui em Atos 7 começa dizendo assim: E disse o sumo sacerdote: Porventura são assim estas coisas? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lá daria em possessão e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu jurei à nação que os que estiver escravizados, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão deste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. Assim então gerou Abraão a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E o livrou de todas as tuas tribulações e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu-se José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em pratas aos filhos de Emor em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não tinha conhecido José. Usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou a nossos pais, ao ponto de fazê-lo enjeitar seus filhos para que não vivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai.
Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou 40 anos lá no palácio, veio ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-lo à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, porque vós maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próprio o repeliu, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés, vendo isto, admirou-se da visão, e aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: Tira as alpargatas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés que eles haviam repelido, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz? A este enviou Deus como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes os rejeitaram, e em seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: Faz-nos Deus que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, daqueles dias o bezerro, e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me ofereceste vítimas e sacrifício por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregaste o tabernáculo de Moleque e a estrela do deus Refã, figuras que vós fizeste para adorá-las. Desterrava-os, pois, para além da Babilônia. Entre os nossos pais no deserto estava o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizera segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, tendo por sua vez recebido, o levaram sob a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dada a habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual o lugar do meu repouso? Homens de dura cerviz e incircuncisos de corações e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fazem os vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas.
Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Ouvindo ele isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam dentro contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, via a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Pois bem, irmãos, é toda uma defesa de Estevão antes de morrer. Ele foi apedrejado, e essa passagem aqui fala que Paulo estava presente, né? Paulo, que na época era chamado Saulo. Após todas essas coisas, Paulo veio a se converter a Cristo. A gente também vê, irmãos, tem toda uma história dos patriarcas, né? Desde a época de Abraão, tem toda uma narração que Estevão coloca em sua defesa perante o Sinédrio. É por isso que essa passagem vem a contribuir muito com este tema, né? Nos esclarecendo cada vez mais o que aconteceu com os patriarcas naquela época. Para os irmãos que não entenderem bem essa passagem, eu recomendo que leia o livro de Êxodo, que vai entender bem melhor o que Estevão quis falar aqui durante a sua defesa perante o Sinédrio. Espero que os irmãos tenham entendido. No outro capítulo darei continuidade com Moisés indo libertar o povo de Israel lá no Egito. Fique na paz, que Deus abençoe a todos.